isso aí, meu amigo, minha amiga. Olha só, agora a gente vai falar sobre aquela história do México. Márcia Fernandes, vem pra cá, querida. Chega aqui. Chega pertinho da gente. Que alegria ter você no programa. Muito bom. Seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Tudo bem? Seja bem-vinda. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante. O Ed Polo foi até o México, nosso repórter foi até o México, tratar de um assunto muito interessante, ou de alguns assuntos, mas que tem como base a fé do mexicano. O mexicano é um povo de muita fé. Tive boas experiências no México, quando eu fui cobrir Pan-Americano, quando eu fui ao México. Espera só um pouquinho, deixa eu só ligar o microfone da Márcia aqui, não é isso? Vem cá, deixa eu ligar o microfone. Dá licença, Márcia, vou ligar seu microfone, perdão. Pronto. Tá ligado? Foi? Prontinho. Ó. Eu tive uma excelente experiência lá, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para todos. E eu gostei demais de visitar o México, as vezes que eu estive lá, especialmente quando eu fui ao Pan-Americano, que eu fiquei bastante tempo em Guadalajara, uma das cidades visitadas, inclusive, citadas pelo Ed Polo na reportagem. E o mexicano é um... Místico, né? Muito místico. Muito místico, em diversas áreas. É muito interessante isso. E tem a cabeça muito aberta. Então o que a gente fez? A gente foi fazer uma reportagem sobre isso e depois a gente vai ouvir duas pessoas com visões diferentes. De que maneira? Eu quero que você preste atenção às entrevistas das pessoas que falam nessa reportagem, dizendo, por exemplo, tem uma que me chamou muita atenção, comentei com a Márcia antes de entrar no ar, um senhor que diz o seguinte: não importa se a imagem abriu o olho ou não, importa a nossa fé. Mas, como essas imagens correm o mundo, importa sim para outras pessoas que querem saber. Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Reportagem no ar especial para você. Misticismo. Devoção. Manifestações de imagens sacras. Histórias e mistérios que desafiam a razão. Da noiva que teria sido embalsamada e transformada em manequim, que ganhou vida na vitrine de uma loja de roupas, a milagres atribuídos a uma santa, personificada na figura de um esqueleto feminino. Relatos que colocam o México como o maior país do mundo em números de aparições religiosas, de objetos voadores não identificados e fenômenos sobrenaturais. O mais recente viralizou na internet. Este vídeo, gravado com o celular na cidade de Saltillo, norte do México, já ultrapassou a marca de 8 milhões de visualizações. Ele mostra a imagem de um Cristo na cruz, abrindo e fechando os olhos durante uma missa na maior igreja da cidade. O possível fenômeno, gravado por um dos devotos, dura exatos 7 segundos, tempo em que a cena é flagrada pela câmera. Veja de novo. Milagre, ilusão de ótica ou simplesmente um truque tecnológico? Na semana passada, o corpo de uma menina, embalsamada há 300 anos, também teria aberto os olhos na Catedral de Guadalajara. Conhecida como Santa Inocência, a jovem teria sido esfaqueada há 3 séculos pelo pai por tê-lo desobedecido ao tomar a hóstia sagrada durante uma missa. Para desvendar este e outros mistérios, cruzamos o país azteca, atrás de informações que pudessem comprovar a veracidade dos fatos. Em Saltillo, conseguimos, junto à Igreja Católica, a autorização para gravar dentro do santuário onde tudo aconteceu. Esta é a Catedral de Saltillo. O complexo arquitetônico reúne a igreja principal, construída há 400 anos, e esta capela, a Capela do Sagrado Coração de Jesus, bem mais recente, tem cerca de 1 século. O fenômeno aconteceu exatamente nessa capela. Ali, ao fundo, a gente observa a imagem de Jesus Cristo, que teria aberto os olhos. No momento em que isso aconteceu, estava sendo realizada uma missa e a imagem foi feita exatamente daqui. O devoto estaria com uma câmera celular bem aqui e
teria gravado dessa posição. Mirou para o rosto de Jesus Cristo e no exato momento em que ele fazia a gravação, Cristo teria aberto os olhos. Durante 1 hora ficamos frente a frente com a imagem. Gravamos de diversos ângulos e com câmeras diferentes. Esta possibilita uma tomada mais real, principalmente dos olhos, foco da nossa investigação. Apesar dos esforços, não conseguimos identificar qualquer anormalidade que pudesse confirmar o fenômeno. Na cidade de 730 mil habitantes, o caso divide opiniões. Não. Não há motivo, Não, nada disso. O que achas deste mistério, que Cristo poderia ter aberto os olhos? Es la misericordia de Él. Si Él los quiere abrir para que las demás personas lo vean, lo puede hacer. Él puede todo. No debemos de dudar nada. Lo han comentado, pero yo la verdad no puedo asegurar, ¿verdad? No es tan importante si abrió o no abrió los ojos. Eso no va a cambiar la fe, no va a cambiar el testimonio que Cristo nuestro Señor dio por nosotros. Apesar da polêmica, essa senhora não tem dúvidas de que tudo foi real. Ela estava na missa no dia em que a imagem de Jesus Cristo teria se manifestado. Dona Maria Gonzalez, de 72 anos, conhece o autor do vídeo. Segundo a devota, o rapaz de 35 anos é uma pessoa simples e até o polêmico episódio trabalhava como servente de pedreiro numa comunidade carente de Saltillo. Por causa da repercussão do caso, preferiu mudar de cidade. Mire, yo no lo vi exactamente, pero la persona que lo tomó, él estaba muy entregado a él, ¿verdad? Estaba orando y él vio cuando abrió sus ojos y lo cerró. Él no lo comentó para hacerse publicidad, él no. Nada más lo comentó así, ¿verdad? No sin que fuera mucha publicidad para él, no. Entonces sí creo que el Señor haya abierto sus ojos. Puede ser, pero solamente Él sabe a quién le abre los ojos, o a quién le sonríe, o a quién le habla. Pero necesitamos tener mucha devoción para estar com Ele. 2 semanas depois do suposto fenômeno na capela ao lado, uma outra imagem de Jesus Cristo teria se manifestado. É exatamente aquela ali. Segundo informações, a imagem tem o mesmo tempo da capela, ou seja, 100 anos, e um devoto, ao chegar até este altar, ficar diante de Cristo e agradecer uma bênção alcançada, observou um brilho nos olhos, principalmente no direito. E ao se questionar e ver mais de perto, observou que seria uma lágrima saindo dos olhos. A manifestação teria sido confirmada pela igreja. Segundo o sacerdote responsável pela paróquia, o líquido que verte da imagem é água salgada. A pedido da direção do santuário, ele não pôde comentar o assunto. Com essa câmera, é possível conferir melhor o que seria o mais recente fenômeno sobrenatural em Saltillo. Es un milagro. Por que em Saltillo? Porque así lo quiso Él, sí, como la Virgen de Fátima, como la Santísima Virgen de Guadalupe, quiso México y porque quiso aqui em Saltillo. Tentamos um contato com a direção da igreja, mas ninguém quis gravar a entrevista. Em nota, a Arquidiocese de Saltillo afirmou que os possíveis fenômenos ocorridos aqui estão sendo analisados por peritos, inclusive do Vaticano, e que um laudo final vai definir se o que aconteceu aqui foi fraude ou não. Agora estamos em Chihuahua, segundo maior estado do México.
Aqui reza a lenda que uma noiva morta por uma picada de uma aranha viúva negra no dia do casamento foi embalsamada pelo pai e colocada na vitrine da loja de roupas da família há exatos 86 anos. O que torna essa história ainda mais bizarra é o fato das semelhanças do tal manequim com o corpo humano. Repare que os detalhes são muito reais. As mãos têm digitais, a pele bem corada, o cabelo é real e nos olhos é possível ver os vasos sanguíneos. Joven cuando yo estaba joven y ha cambiado el físico, sus manos, la mirada ha cambiado bastante. ¿Esta? Yes, estaba joven cuando yo estaba en secundaria. ¿Acreditas que este manequín es Pascualita muerta? Yes, sí, su pelo estaba negro, ya aparecen canas. Su pelo estaba negro, ya aparecem canas e arrugas em suas manos. Sí, é realidade. Andréia trabalha na loja há 20 anos. Ela é a única funcionária que pode mexer e trocar a boneca. Assim como a maioria de quem vem até aqui atrás de uma recordação dessa história macabra, acredita que o manequim foi mesmo embalsamado. O que tem debaixo desse vestido? Pues unas bonitas piernas embalsamadas, enceradas. Porém, pernas humanas. Sí, así es. Não tem dúvidas disso? Não. Quem mora em Chihuahua e tem fé na lenda, afirma que à noite, Pascualita, como ficou conhecida a noiva mais famosa do México, ganha vida e até já foi vista caminhando pelas ruas da cidade. A gente de Chihuahua diz que la ve moverse dentro de la tienda. Por allá dicen que la han visto subir escaleras, inclusive la ven que se mueve los ojos, que mueve la sonrisa. Na tentativa de flagrar as possíveis andanças de Pascualita, voltamos à loja depois que as luzes foram apagadas. E para nossa surpresa, acabamos surpreendidos com uma cena, no mínimo curiosa. La foto fue tomada aquí enfrente y el rostro estaba hacia aquí. Ahora el rostro ya está girado, si lo nota, ya está hacia allá. Nossa, ficou assustado? Sí, es que es algo. No sabemos qué pasó. Na capital do México, um mito popular tem desafiado a Igreja Católica a aceitar a veneração a um ser macabro. A imagem de uma caveira feminina envolvida num manto tem atraído cada vez mais adeptos a cultos religiosos. Só no não é difícil encontrar nas ruas pessoas que atribuem milagres à figura mórbida. Você pode dizer que viu a morte de perto mesmo? Sí, yo estuve un mes en estado de coma. Estado de coma durante quanto tempo? Un mes. Um mês. Y después de un mes desperté. Não tem dúvidas de que foi Santa Muerte? No, 100% seguro que fue ella. Desde ahí ya tengo 10 años que pasó ese accidente y sigo aquí. Só no México, existem hoje mais de 6 milhões de católicos que reverenciam submissão e respeito à Santa dos Mortos. São histórias impressionantes e por isso que a gente convidou a Márcia Fernandes e o Jorge Lordello. Eu vou fazer o caminho inverso dessa reportagem e eu vou pedir para os nossos dois convidados falarem primeiro da Santa Muerte, para depois a gente chegar às imagens que, teoricamente, o Cristo que teria aberto os olhos ou que teria chorado. A gente vai chegar aos poucos. Então, vou fazer o caminho inverso, começando com a Santa Muerte, porque ela tem um aspecto muito curioso. Antes da gente falar sobre essa crença mexicana, Lordello, ela também é cultuada pelos criminosos no México, não é? Começa por aí essa história, não é? Sim, eu acredito, eu conversei com o Ed Polo, a maioria das pessoas que acreditam na Santa Muerte são pessoas que estão do lado do crime. E essas pessoas, como as pessoas que estão do lado do bem, buscam alguém, algum ser superior para lhe dar proteção. E me dá a impressão, vendo essa matéria e conversando com o Ed Polo, e que essa santa, a gente não sabe, o próprio Ed não conseguiu levantar, da onde que ela surge, como é que uma caveira se torna santa na Cidade do México. E o que mais me impressionou foi no último filme do 007, começa com a festa da Santa Muerte, onde mais de 15 minutos da cena, onde eu observei a seriedade com que isso é tratado. Agora,
Só a Márcia vai poder dizer, é possível uma caveira ser considerada santa? E de que maneira isso mexe com as pessoas, Márcia? Porque isso é uma imagem, normalmente quando você vai... Assustadora. Assustadora. De que maneira isso mexe com a gente? Muito, é terrível, né? Você dá de cara com uma santa, você tem na tua casa, por exemplo, um altar com uma santa com a cara de uma caveira. Isso também tem nos Estados Unidos, Nova Orleans, desde 2010, verdade. Então não é agora, não é só no México. É assim, 99% de bandidos, então eles se acham... O que eles acham, os bandidos? Que Deus não vai perdoá-los por ser bandidos. Então eles promoveram uma santa, que é a Santa Morte, e fizeram disso uma verdade, que eu acredito. Então não importa se é uma caveira ou que não é, eles colocam a vida na mão dela. O que importa aí é a fé que eles têm nela, e não ela necessariamente. Entendi, não se a ela existência existe, dela exatamente. Ou não. Porque os homens que a criaram, por um motivo, medo de não ser perdoado por Deus. Então eles têm que ter uma santa que fala, não, pode fazer que eu tô aqui. Que fale a língua deles. Que fale a língua deles. Agora, no Brasil, tem um detalhe importante. Fale. E eu já visitei N presídios e conheço bem. Normalmente no Brasil, quando a pessoa é presa, as pessoas muito se apegam a Deus. Sim. Você vê muito nos presídios as pessoas com a Bíblia. É verdade. Se convertem, as pessoas de igreja vão lá. Porque é um desespero. Você está trancafiado, você sabe que você pode passar o resto da sua vida na cadeia. E é engraçado, quando nós estamos nos momentos difíceis da nossa vida, a gente se apega ao ser de lá de cima. Agora, no México, tem essa coisa de uma caveira que substituiria a imagem de Deus. Impressionante. Ó, a gente vai continuar conversando com os nossos dois convidados aqui, porque você viu que tem outros temas interessantes na reportagem do Ed Polo, mas antes... Eu tô muito curiosa pra gente dar continuidade. Você me conhece, você sabe. Eu sei que você adora esses assuntos, mas olha, todo mundo. É por isso que a gente está tratando isso de duas formas diferentes, porque cada um tem a sua maneira de ver. E como é um assunto que é mundial, e essas imagens correm o mundo hoje graças à internet, já corriam de outra forma, mas agora de forma mais rápida. Agora há pouco a gente viu na reportagem do Ed Polo e do Wagner Maffezoli, a gente acabou de ver uma parte de um caso que aconteceu na semana passada. Isso aconteceu na semana passada, essa matéria foi reeditada ontem para acrescentar isso, porque as coisas continuam acontecendo, as histórias continuam surgindo e elas correm o mundo rapidamente. A gente saiu da questão da Santa Muerta e vamos então fazendo o caminho inverso até chegar na imagem que abriu o olho. E a noiva? É uma mulher embalsamada ou é um manequim, Márcia? Para mim, né, eu tenho visto essa noiva há bastante tempo e estudado, é embalsamada. É embalsamada? Infelizmente, é embalsamada. O problema dessa noiva é que ela não foi embora. Porque a mãe que brigou com ela, e ela tinha um problema sério, ela vivia em cativeiro com a mãe. E a mãe nem deixou praticamente que ela casasse e colocou um escorpião num lugar lá para morder a moça. Foi assim que ela morreu. Então é um caso sério de uma obsessora viva, a mãe, e ela. Ali, a impressão que me dá, até tem, não sei se vocês têm imagem, de um fantasma andando ali à noite, que a coitada não teve paz. Então, pelo amor de Deus, enterra essa noiva. São 100 anos, né, Lordela? 100 anos, então ela não teve paz. Ela está sendo vítima de obsessora. A mãe dela está dentro daquela loja, ela está dentro daquela loja. Fazendo o quê? Sofrendo, perpetuando uma dor. Então é uma alma que não teve a paz de passar para um mundo melhor, de ir embora para o além, que seja, de qualquer maneira, ou descansar apenas, dependendo da religião. Então, é ela que está ali, você precisa ver a mão, é impressionante, ela tem, tudo mostra pra gente que é ela, e eu gostaria muito, meu Deus, se eu tivesse algum poder, de que ela realmente fosse enterrada. Chega de sofrimento para essa alma. Ela está ali o tempo todo, você acha normal? Quem entra na loja, o Ed Polo disse, é um frio, mas não é do ar-condicionado, é o calafrio. E aquilo que aqueles dois estavam fazendo imagem, ele falaram, agora ela estava numa posição, a cabeça dela, depois estava em outra posição. Ela vira de posição. E você precisa ver tem uma imagem aí que gravaram, o Ed, né, que gravou, aparece à noite, a loja está vazia, não tem ninguém, e tem uma pessoa nesse canto direito aí aparecendo. Óbvio que é ela e a mãe dela em estágio de último grau de obsessão.
Quer dizer, a pessoa, ao invés de caminhar para o além, fica aí parada vivendo isso tudo. É uma judiação. Nordelli, como fica a loja nesse ponto, né? Porque a gente tem toda uma discussão a respeito disso, que envolve a questão da fé, que envolve o fato que as pessoas podem acreditar nisso ou não. Mas tem uma loja, um estabelecimento comercial ali, Nordello. Como é que fica isso? De que maneira isso pode ser investigado? Isso pode ser, isso pode despertar o interesse das autoridades ou não? Ou as pessoas tratam isso como as autoridades fazem vistas grossas, falam, não, isso é folclore, deixa do jeito que está. Como é que fica isso? Zucca, dados da parte interessantes. prática. Essa loja de noivas, que é a principal loja da cidade, ela virou ponto turístico. Ou seja, a pessoa viaja para lá para poder chegar mais pertinho da Pascualita. Outro detalhe que é importante, para a polícia não há interesse nenhum. Esse fato ocorreu na década de 30. Mas, quando o Ed sai aqui da Rede TV, juntamente com o Wagner, eles vão para o México, eu dei alguns nortes dessa viagem. Vai lá, me e fala. uma delas é o seguinte, procurem o túmulo da família da Pascualita, porque eu quero saber se ela está enterrada. Porque cemitério é coisa séria. Se ela for enterrada, tem que ter lá a plaquinha com o nome dela, ela tem que estar lá. E o Ed e o Wagner foram até o cemitério e no túmulo da família da Pascualita não encontraram a lápide da Pascualita. Isso nos chama a atenção. Por outro lado, eles também, a própria loja criou uma lenda que não permitem que ninguém encoste na Pascualita. Você não pode encostar. Porque eu disse para o Ed, se você puder encostar nessa pessoa, encostar nesse boneco, você vai poder trazer subsídios maiores. Mas ele foi proibido pela loja, mas, além de proibido, há uma lenda que corre, diz o seguinte, se alguém encostar nesse manequim, essa pessoa vai sofrer um grande desastre e pode perder a vida. Ou seja, um misticismo grande em relação a isso, mas somente, realmente com um exame médico legal, um exame pericial, nós poderemos saber se esse corpo foi embalsamado ou não. E a gente sabe que no mundo inteiro, há milhares de anos, são embalsamados personalidades. Aí, nesse caso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se não deixaram ele, se o Ed ficou com medo, hein, Wagner Mafezoli? Ficou com medo? Ficou com medo, né? Ficou com medo. Tá. Aí ele falou que não deixaram, isso, né? Porque depois que o Nordello contou essa história, eu não ia tentar também. Eu tenho que ser sincero com você, agora, Nordello. Outra curiosidade que o Ed me contou, que o vestido de noiva que cobre a Pascualita, muitas mulheres se interessam em comprar. É mesmo? Custa R$4.000 no México, que lá é um bom dinheiro. E as pessoas querem comprar o vestido usado pelo próprio, porque ela é o que vai dar sorte e que a mulher vai manter o seu casamento por causa disso. Fala. É o vestido que era dela, é uma cópia, são N cópias do vestido real dela. Tá. E esses vestidos são vendidos e as noivas que compram o vestido não podem nunca mais jogar fora ou fazer qualquer coisa com o vestido. Porque aí a Pascualita vai fazer o quê? Boa sorte no casamento delas. Tem uma coisa muito interessante, antes da gente passar para o Cristo, para a imagem do Cristo, que abre os olhos ou não, que chora ou não. Essas duas histórias, agora que você me trouxe essa outra informação da noiva e a informação de que isso vai dar sorte para elas, a gente está falando de duas histórias que teoricamente seriam assustadoras, não é? Você cultivar uma Santa Morte e você comprar o vestido de uma pessoa que está embalsamada. Mas as pessoas não têm medo disso, muito pelo contrário. Elas levam pro bem. Interessantíssimo isso. Ela enaltece a fé. Quer dizer, tem alguma coisa que eu posso fazer na vida que não seja só matéria. É ir além. É bonito isso. Eu não acho tem um olhar não. positivo. Totalmente. Quer dizer, eu vou estar com a Pascualita, que vai me fazer bem, ou essa Santa da Morte, ela vai me cuidar. Quer dizer, tudo leva à fé, ao invisível e ao melhor, ao bem-estar da pessoa que pratica isso. Eu não acho ruim, não. Eu acho que tudo que leva a pessoa a melhorar e caminhar para Deus, eu acho maravilhoso. E aí eu vou agora para outro texto, para outra parte da matéria, que foi o que abriu a matéria, que foi a questão do Cristo. O que abre os olhos e depois o que chora, que enfim, os olhos acabam lacrimejando ali. Ou não. Então, você tira as suas conclusões aí na sua casa. Mas o ponto que me chamou bastante atenção, tá aí a imagem, obrigado à nossa equipe que colocou no ponto. O que me chama a atenção são duas palavras ali das pessoas, dos fiéis que estavam ali na igreja. Uma senhora que diz, ele pode tudo,
Ele Nossa. pode abrir os olhos se ele quiser. E isso, ele pode, como ele pode fazer tudo, sim. Então ela não diz que acredita, quem não acredita, ela simplesmente diz, ele pode tudo. E um outro senhor que fala algo bastante interessante, que ele fala o seguinte, ele fala assim, isso não vai afetar a fé das pessoas. Eu começo falando com a Márcia a respeito disso, porque eu concordo, de certa forma, eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, o fato do Cristo abrir os olhos não vai abalar a fé de ninguém. Mas eu acho que para muitas pessoas acaba despertando a fé. Pelo amor de Deus. Não é? Está na Bíblia, Deus, Jesus, tantos milagres que foram feitos. Por que Deus não pode permitir isso para um chamamento espiritual ou para um chamamento religioso? Por que não? Há tantos mistérios na Terra, por que não? Pelo que sim, pelo que não, você está certo. Pelo que sim, é verdadeiro, não é? É fantasioso, não é? Mas isso, a pessoa, o coração dela fica terno. Eu estou aqui, então Deus existe, Ele está próximo de mim. A pessoa sente o coração terno e ela se eleva a Deus. Simples assim. Mais um motivo para a felicidade. Eu não acho que isso leve alguém para baixo. Muito pelo contrário. Imagina eu estar perto de uma imagem que possivelmente chorou. Eu vou adorar. Eu vou pôr a mão naquela imagem. Não é o problema de pôr a mão na imagem. A minha alma vai estar naquela imagem. E eu vou estar feliz de ver aquilo e vou cada vez mais ter fé em Deus, gente. É isso. Eu achei maravilhoso. Eu acho chamamento divino e acho bacana demais. Lordelo, esses fatos despertam no México a necessidade de investigação. Quando eu digo investigação por especialistas, há, em alguns casos, uma confirmação ou não da Igreja Católica, às vezes a Igreja não se manifesta, às vezes sim, mas há uma necessidade de investigação. E quando há essa necessidade de investigação, essa investigação é permitida? Como funciona isso, Lordelo? Nesses dois casos que a gente viu, nós temos o Cristo que pisca e nós temos a outra imagem de Cristo que derramaria uma lágrima. Perfeito. Em relação à lágrima, a gente percebeu que o Ed comentou que houve a preocupação da Igreja Católica de levar a fundo uma investigação. Em relação àquele Cristo que pisca, eu tive a vontade, eu peguei aqui um dos melhores editores de imagem da Rede TV, para que ele pudesse analisar, que é um especialista. Essa foi a nossa investigação aqui na Rede TV. E o que ele pôde me garantir, e eu queria trazer como novidade aqui para a Rede TV, que eu fiz isso com ele há pouco tempo, ele me disse o seguinte, Lordelo, se foi uma montagem, foi muito bem feita, porque eu não consigo identificar uma possibilidade dessa montagem. Não posso garantir que é verdadeiro, mas eu não consigo identificar uma montagem. Outro ponto importante para o público refletir aí na sua casa. Essas duas imagens foram feitas por fiéis dentro da igreja que postaram na internet e se identificaram. Isso para mim é importante. Sim. Por quê? Porque você encontra na internet um monte de vídeo fajuto onde a pessoa não se identifica. Tanto que uma delas fez o quê? A pessoa passou tanto questionamento que ela teve que mudar de cidade. Isso para mim me impressionou. Só isso já é um sinal... É um fato positivo para que o fenômeno tenha sido um fenômeno verídico. O mexicano se preocupa com essa investigação em geral ou o que a gente mais vê lá, Lordelo? É esse tipo de manifestação que a gente viu daquelas duas pessoas. Não importa. Pra gente o importante é a fé. O fiel não está preocupado com uma decisão da justiça ou um laudo técnico. O fiel, ele acredita. E eu gosto muito, até uso numa das minhas palestras, uma citação de São Tomé. São Tomé, e quando eu falo de São Tomé, me arrepia. São Tomé fala, felizes aqueles que creem sem terem visto. Sim. Aquela pessoa que duvida de qualquer coisa, aquela pessoa cética. Mas aquela pessoa que acredita ou está na dúvida, ela vê uma imagem dessa, ela fala, caramba, que bacana. Se materializou e a fé materializada, vamos dizer assim, ela acaba fortalecendo dentro da pessoa. Perfeito. Jorge Lordelo, Márcia Fernandes, Ed Polo, Wagner Maffezoli. A gente mostrou aqui uma reportagem especial realizada pela nossa equipe no México. E a gente trouxe esse assunto aqui para o estúdio com visões diferentes. As conclusões são suas e a gente oferece esse material para você. Claro, você sabe, está todo esse material no portal da Rede TV, em redetv.com.br. Você pode assistir, ver de novo, assistir outra vez e tirar suas conclusões. E esse é um debate que corre o mundo, então é nosso objetivo sempre levar isso até você. Márcia, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, uma alegria ter querido. você aqui. Muito meu mestre obrigada. Lordelo. Obrigado, gente. Muito obrigado.